Minha avó, Dona Cida, não convida, convoca. Às 10 horas da manhã, o celular vibrou com uma mensagem curta no grupo da família. Hoje, às 7, todos. Sem emoji, sem justificativa. Meu pai respondeu com um ok, seco. Minha tia Tânia mandou 3 fotos de sobremesas, sinal clássico de que estava nervosa. Pavê, torta holandesa e um suspiro de morango que brilhava demais para um jantar comum. Eu tentei ler os silêncios. Quando a avó chama a todos e não explica, vem temporal por aí. Passei o dia inquieta, arrumando a casa que já estava arrumada, regando plantas que não precisavam de água. Às 6h40, saí. A fachada conhecida da casa dela me recebeu com a mesma luz amarela que sempre vazava pela janela da cozinha. O corredor estreito, o tapete gasto, o retrato do meu avô com aquele olhar de porteiro do passado. Entrei e fui engolida pelo cheiro de molho de tomate, cebola refogada e lembranças. Minha avó mexia o molho como quem rege uma orquestra. Minha tia equilibrava travessas com a atenção de cirurgiã. Nada fora do lugar. E isso, na minha família, é o primeiro sinal de que tudo está prestes a sair. A mesa foi posta com a toalha de flores grande demais para o tampo, escorrendo como uma saia antiga. Sentei entre meu pai e Tânia. Ele ajeitou a camisa dentro da calça e mirou o prato como se fosse espelho. Ela secava as mãos no avental, repetindo, meu Deus, num volume que só eu parecia ouvir. Quando os talheres já cantavam e a panela de pressão desistiu de chiar, minha avó bateu a colher na taça. Família, disse. E a voz, que sempre saiu inteira, tropeçou no próprio peso. Silêncio. Família é o que a gente escolhe cuidar, mesmo quando não sabia que estava escolhendo. Meu pai pigarreou. Tânia assentiu mecanicamente, olhos úmidos. Eu olhei ao redor como quem procura instruções em embalagem. O que dizer, onde sentar, qual cena viria. Em vez de discurso, minha avó caminhou até o aparador, abriu uma caixa de madeira que eu nunca tinha visto aberta e voltou com um envelope pardo. O papel tinha minhas iniciais e o ano do meu nascimento rabiscado no canto. 1994. O mundo ficou de ponta cabeça por um segundo. Ela pousou um envelope diante de mim como se devolvesse um objeto extraviado. É seu, Narina. Guardei para quando você fosse adulta. Talvez eu tenha esperado demais. Meus dedos tremeram como quem tenta abrir a primeira carta da vida. O lacre quebrou com um estalo pequeno que parecia grande demais para aquela sala. Dentro, uma fotografia de recém-nascido, um laço azul no meu cabelo inexistente, uma pulseira com o meu nome miúdo, a maternidade Santa Clara num canto da imagem. E uma carta, escrita num cursivo redondo, caprichado, que eu não reconheci de imediato. Marina, você nasceu para mim antes de nascer para o mundo. Eu só não pude ficar. A assinatura não era da minha mãe, a mãe que me criou, que guardou meus febrões, que partiu quando eu tinha 10 anos, deixando travesseiros com cheiro de colônia. A letra era familiar de outro jeito. Eu subi os olhos devagar e encontrei Tânia, minha tia, com a mão na boca e as lágrimas guardadas na beirada dos cílios. Eu devia ter te contado, ela disse, sem conseguir sustentar a própria voz. Meu pai recostou na cadeira como quem perde a força nas pernas. Minha avó mirou a toalha, de novo. O relógio de parede fez questão de marcar o segundo exato do choque. Eu reli a primeira frase, depois a segunda, e as palavras começaram a acender corredores escuros dentro da minha cabeça. Eu tinha 17, começou Tânia sem me encarar, e medo, mais que barriga. Engoli o ar. Naquela época, gravidez era escândalo e moça era problema a ser escondido. Sua avó me pôs para fora. Dona Cida fechou os olhos como quem recebe um tapa antigo. Sua mãe, a Débora, me escondeu no quartinho da costura. Dividiu cama, pão e segredo. Ela dizia, a gente protege o que ama, depois a gente vê o resto. As imagens dançaram. O quartinho com cheiro de linha e tecido, rádio baixo, luz de abajur. Quando você nasceu, eu tremia mais do que você. Tânia sorriu por um fio, desabando logo depois.
Sua mãe segurou a minha mão e disse: "Eu apresento a Marina ao mundo, você apresenta o coração." A gente fez um pacto. Ela seria sua mãe no papel e no dia a dia, eu seria sua tia para o mundo, perto o suficiente para te ver crescer sem bagunçar sua vida. O chão moveu sob meus pés. Memórias antigas se reorganizaram. A tia que sempre aparecia com o presente exato. A tia que sabia dos meus resfriados antes de eu espirrar. A tia que me olhava como quem reconhece uma música que só ela escuta inteira. Meu pai finalmente falou com a voz do homem que atravessou a casa comigo nos ombros. Eu soube semanas depois, disse, encarando o vazio. Sua mãe me contou, chorando. Eu quis assinar, registrar, adotar. Tânia pediu, não agora. Eu não consigo ser mãe. Deixa assim, por favor. Eu prometi amar você sem diferença e amei, mas fiquei adiando o dia de te contar. Procurava o momento perfeito, e o momento perfeito é o disfarce do covarde. Ele abaixou os olhos, e eu vi, pela primeira vez, vergonha no rosto dele. Minha avó respirou fundo, pousou a colher e assumiu o próprio peso. Eu quis proteger a reputação, o sobrenome, a conversa dos vizinhos. Eu protegi o que não importa e feri o que importava. Isso aqui, apontou para nós, foi meu maior erro. O molho fervia baixinho, como um coração cansado. Eu perguntei, não por educação, mas por sobrevivência. Por que agora? Minha avó olhou a caixinha de remédios no aparador e disse: porque já passou tarde. E porque a vida só fica leve quando a verdade pode sentar à mesa. Levantei. O corredor até o retrato do meu avô pareceu mais longo. Toquei a moldura e voltei. Abracei Tânia. No começo foi estranho, um corpo conhecido com um nome novo, um vínculo que sempre existiu trocando de etiqueta. Depois foi casa. Senti o choro dela no meu ombro, a mesma tremedeira adolescente costurando o presente. A gente pode começar hoje? Sussurrei. Ela assentiu sem voz e isso foi suficiente. Sentei de novo, respirei. As memórias antes soltas como fotos na gaveta começaram a se encaixar num álbum com lógica própria. A tia que aparecia na escola nos dias importantes, a tia que me defendia de piadas, a tia que me via. Eu não perdi uma mãe, falei, devagar. Eu ganhei a verdade sobre duas. O ar mudou de densidade. A culpa cedeu terreno para uma espécie de descanso difícil de nomear. Minha avó tirou do aparador um saquinho com 2 pulseiras da maternidade, uma com meu nome, outra com Tânia. Guardei por covardia e esperança, confessou. Covardia de não assumir, esperança de um dia consertar. Coloquei as pulseiras na palma da mão. Eram leves. Eu, pela primeira vez naquela noite, também. A lasanha esfriou um pouco, o pavê suou, a torta perdeu o brilho. Comemos assim mesmo, como quem reaprende a mastigar. Entre um garfo e outro, pequenas risadas iam soltando os cantos da boca. Minha avó contou a história de quando queimou o feijão no dia em que minhas 2 mães costuravam roupinhas às escondidas. Imaginei as 3 na cozinha minúscula, uma panela esquecida, um segredo enorme e uma criança por vir. No fim, levantei, peguei um porta-retrato vazio da prateleira e disse: falta uma foto de hoje. Fizemos uma selfie apertada, eu no meio, minha avó de um lado, meu pai do outro, e Tânia, minha mãe Tânia, com os braços na minha cintura como quem encontra a posição correta depois de anos dormindo torto. Lavei a louça com ela. A espuma chegou ao pulso. Eu ouvi seu primeiro choro, disse baixinho. Só não pude dizer ao mundo que aquele som era meu. Respondi. Eu ouvi seus silêncios a vida inteira. Só não sabia o que queriam dizer. Rimos, chorando. Foi a conversa mais importante que já tivemos na pia da minha avó. Na manhã seguinte, levei 2 flores ao cemitério. Uma para a mãe que me criou, outra para a mãe que me deu a luz. Falei com as 2, do meu jeito. Obrigada. Me emprestem coragem para ser filha sem rótulos exatos.
Voltei para casa e revelei a foto do jantar. Coloquei no porta-retrato que antes exibira meu batizado. Agora, aquele quadro fazia mais sentido. Batismo e renascimento, lado a lado. O que mudou? Não o sobrenome, não o álbum de infância. Mudou o espaço que a verdade ganhou dentro de mim. Onde havia um cômodo trancado, agora existe uma sala com janela aberta. Ventila, ilumina. Mandei uma mensagem no grupo. Obrigada por ontem. Vamos almoçar domingo que vem? A avó respondeu com um coração desajeitado. Meu pai mandou a foto da churrasqueira. Tânia escreveu: levo sobremesa, uma só. Eu sorri. Às vezes a verdade derruba copos, mancha toalha, embaralha lugares na mesa. Depois a gente aprende a comer sem medo. E pela primeira vez eu não me senti metade de nada. Me senti inteira. Filha, neta, sobrinha e agora filha de novo. Querendo apenas que a janela continue aberta. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários.